Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de todos vocês, os protegendo, os guardando e os livrando de todo mal. Amém? Meus irmãos, deixa eu ler uma passagem bíblica aqui para vocês, que nos tempos atuais é uma leitura que nos levanta uma certa atenção. Nos tempos atuais, em que estamos cada vez mais, se vendo a violência, a iniquidade, a inimizade, tudo que não é de Deus, tudo que não é bom. São tantas as coisas que estamos vendo hoje, presenciando. Muitas vezes, comigo principalmente, eu olho e falo assim para mim mesmo: eu não acredito que eu estou vendo isso. Muitas vezes eu me pergunto para mim mesmo, e eu tenho certeza que você, meu irmão e minha irmã também, já passaram por essa situação, que a gente diz assim: eu vou morrer e não vou ver tudo. Mas por quê? Porque, como diz na Bíblia, Satanás cada vez mais ele vai fazer as suas atrocidades, a sua maldade. Cada vez mais ele vai trazer mais pessoas para ele, junto à derrota que ele vai sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou ler esta passagem para vocês e vocês refletem. Vocês também estudem. Na hora que vocês tiverem um tempo, na casa de vocês, tá? Quando vocês estiverem tranquilos, não estiverem atarefados, está no livro de Apocalipse, capítulo 22, do versículo 12 ao 21. Eu vou ler para vocês refletirem e entender o que eu quero dizer e passar para vocês, tá bom? Eis que venho depressa, e a recompensa que dou está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. E então eu me pergunto, meus irmãos, cada um de nós vamos ser merecedores da nossa recompensa. Qual será a recompensa que nós teremos, a dignidade de receber do Senhor Jesus Cristo? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que levam as suas vestes compridas, para que tenham a autoridade de ir às árvores da vida, e para que obtenham entrada na cidade pelos portões dela. Aí aqui eu faço mais uma pergunta. Será que todos nós, em nossas atitudes, em nossas decisões, em nossas opiniões, será que seremos merecedores de entrar na cidade pelos portões dela? Então, essa leitura, meus irmãos, que eu aqui estou passando para vocês, é uma leitura para que todos nós venhamos a refletir e nos orientarmos. E continuando a leitura. Lá fora estão os cães e os que praticam o espiritismo, e os fornicadores, e os assassinos, e os idólatras, e todo aquele que gosta da mentira e a pratica. Olha quantas coisas. Quantas coisas.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas, para as congregações. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva estão dizendo: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça a água da vida. Estou dando testemunho a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. Aí eu me passo por uma reflexão. Quantas pessoas não acrescentam algo mais nas escrituras, nos rolos, né? Conforme assim mencionado, para tirarem proveito, para manipularem alguma coisa. E não se atentam a isso, não é verdade? Por isso que quando eu faço meus vídeos, quando eu faço a minha leitura, meus irmãos, eu passo para vocês o capítulo, o versículo e o livro do qual estou lendo, para que todos vocês venham também a ler e acompanhar da casa de vocês a minha leitura, para que vocês possam ter a certeza de que se estamos falando de Deus, se estamos falando das Escrituras de Deus que está na Bíblia, então não haverá controvérsias, não haverá manipulação. Amém? E continuando a leitura, se alguém tirar qualquer coisa destas palavras do rolo, desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão da árvore da vida e da cidade santa, coisas das quais se escreve neste rolo. Aqui mais uma vez, torno a dizer, meus irmãos, que existem sim. Basta a gente nos atentarmos e prestarmos atenção, que existe sim pessoas que tiram palavras, tiram expressões, porque a Bíblia, se nós lermos ela inúmeras vezes, prestando atenção, refletindo, a Bíblia, ela nos mostra muitas coisas. Ela nos mostra nossos erros, ela nos mostra as nossas falhas, nossos pecados. Só que o ser humano em si, muitas das vezes, ele tem vergonha, ele se fecha, ele se esconde, quando algo aponta sobre ele, quando se lhe é apontado uma falha, um erro, um pecado. E a Bíblia, ela é sincera, ela é verdadeira. A Bíblia, ela não foi criada, ela não foi inspirada para se manipular os erros, para se manipular as falhas. Todas essas condutas erradas que fogem da lei de Deus, que fogem dos mandamentos, do qual cada vez mais o ser humano está adotando. Você acha que estas pessoas que manipulam as leis, que manipulam as palavras para o que lhe melhor convém, vocês acham, meus irmãos, que elas irão conseguir manipular a Cristo? Vocês acham, meus irmãos, que elas vão conseguir esconder-se, mascarar de Cristo? Do nosso Jeová? Mal elas sabem
as consequências que elas estão tendo, que elas estão plantando sobre a vida dela. Muitos dizem assim: Cristo nos dá o livre-arbítrio. Com certeza. Com certeza. Jeová nos dá o livre-arbítrio. Só que a gente não pode se esquecer que o livre-arbítrio, como dizem, salvação ou morte. Então, quando a gente fala, Jeová me dá o livre-arbítrio, eu escolho o que eu quiser. Com certeza, meus irmãos, todos nós devemos ficar à vontade, escolher o que a gente quer. Só que as consequências nós não escolhemos, elas fazem parte da nossa vida, não é verdade? Então tem muitas coisas, tem muitos prazeres dadas por Satanás aqui na Terra, que lá na frente não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Se nós tivéssemos uma reflexão de um exemplo que eu vou passar para vocês, se nós tivéssemos uma reflexão, Deus te fez homem. Se você não está sendo feliz na forma como Deus te fez, como Deus te criou, será que você atendendo ao que Satanás quer, mudando a sua conduta, mudando a sua forma, mudando os seus costumes, você acha que você vai ser feliz? Ou será que a felicidade consiste em você estar buscando a coisa correta? Quando nós estamos passando por um problema de saúde, por que que é? Porque estamos abusando de alguma coisa. Não é verdade? Agora, se nós não estamos sendo felizes, nós temos que analisar o porquê que não estamos sendo felizes. Se Deus nos criou para sermos felizes, por que não estamos sendo felizes? Se Deus é amor, se Deus é alegria, por que estamos o oposto? Então nós devemos parar, refletir e analisarmos aonde está o erro. Se nós não estamos passando por momentos bons, será que mudando a nossa conduta para o que Satanás está colocando de bandeja sobre a nossa frente vai ser a solução? É complicado, né? Por isso que nós devemos refletir muitas vezes antes de tomarmos decisões, antes de abrirmos nossas bocas e expressarmos os nossos venenos. Não é verdade? E continuando a leitura, aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, venho depressa. Amém, vem Senhor Jesus. A benignidade merecida do Senhor Jesus Cristo seja com os santos. Então, meus irmãos, muitos não acreditam a vinda de Cristo. Muitos não enxergam. Muitos têm medo. Então nós devemos, cada dia, nos prepararmos cada vez mais. Atentarmos aos nossos erros, às nossas falhas, refletirmos, lermos cada vez mais a Bíblia, buscarmos cada vez mais a misericórdia ao Senhor Jesus Cristo em nossas orações. Devemos nos preparar para que quando chegar o momento, nós não estejamos despreparados, despercebidos. Pois como diz na Bíblia, ele virá
como um ladrão. O que quer dizer que ele virá como um ladrão? Ele vai vir roubar? Ele vai vir saquear? Não. Quando a Bíblia nos diz que ele virá como um ladrão, é que ele não vai avisar. Ele vai chegar do nada. Ele vai chegar do nada. A diferença de Jesus Cristo com o ladrão é que o ladrão ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para tudo que não é bom. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem para resgatar os seus filhos, os seus fiéis, aqueles que se manteram na perseverança e acreditaram na vinda dele e na salvação que ele irá derramar sobre aqueles que nele crê. Amém? Meus irmãos, obrigado para quem acompanhou o vídeo até aí no final. O meu propósito hoje era esse, passar essa leitura para vocês, que eu achei muito interessante, muito rica em ensinamentos, em orientação, tá bom? Espero que tenham gostado. Se puderem, curtem os vídeos, curtem as publicações que eu faço, para que o YouTube reconheça que é um assunto de extrema necessidade, para que eles possam estar publicando para mais pessoas, para mais classes, mais locais. E assim conseguimos, aumentar o nosso conhecimento e a nossa família. Família a qual que está aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.